Teus Everson, Não. Lucas, qualquer um. Minha apresentação vai durar 2 minutos, professor. Vou ir rápido. Não tem problema, pode começar. Deixa eu liberar vocês para apresentar. Deixa o Matheus primeiro. Mas é isso, Não, vai você primeiro. Tô me preparando. Vai, faz assim então. Tira para o ímpares o Lucas e o Matheus, vai, para não ter confusão. Vai ser, Everton. Você tá pronto já. Jesus. Eu tô 5 minutos aqui só para mim terminar o PVM aqui. Eu já estudei todos, mas eu não lembro todos. Tem que só anotar aqui umas coisas. Eu acho que a gente tinha que começar pela Jéssica, que ela tá quieta, não tá falando nada. Mesmo, ela tá quietinha ali. Nossa, que você tem mais coragem que todos esses homens. Só aí. comendo pelas beiradas, só. Ela vai querer matar vocês. Aí como é bom um SSD no computador, né, velho? Não, é uns negócios ótimos, né? Que computador, boot instantâneo, antes demorava uns 5 minutos para ligar. Nossa, é outro padrão. Internet funciona tudo tranquilo. 10, 15 anos atrás era aqueles negócios de escada. Meu, é só você imaginar o seguinte. Há alguns anos atrás, 500 megas, ou 500 gigas, ou 1 tera, era um absurdo de HD. Hoje você tem no celular. É absurdo. Então, eu vi lá, os novos iPhone vai vir com 1 tera de armazenamento. É 1 tera, o iPhone 13 top lá, vai vir 1 tera. Falei, nossa, 1 tera, meu, ele tem a capacidade do meu computador. Processador, eu acho que ele é mais rápido. Então, se você for pensar, o cara tem no bolso mais que meu computador inteiro. É foda. O iPhone novo tá da hora. Eu vi uma explicação por que vai vir com 1 tera, né? Que ele vai ter um modo de filmagem lá, que ele vai filmar totalmente bruto o que a câmera vai estar pegando. Então ele vai estar muito pesado. E aí lançaram essa versão de 1 tera, porque a galera que tá, tem muita empresa que tá fabricando filme usando as câmeras dos iPhones. Aí eles fizeram essa versão diferente aí. Eu já vi. Muita gente, principalmente youtuber, essas coisas assim, usa demais. Porque às vezes o cara não quer fazer investimento. E outra, não só questão de investimento, o cara fala, mas se o cara é youtuber, ele ganha do Google para poder ter uma câmera boa e filmar, tudo bem. Beleza. Só que às vezes você sai e tem que gerar conteúdo. E você não vai andar com uma câmera desse tamanho no meio da cidade para ficar gerando conteúdo. Você andar com aquela câmera, você é assaltado. Então, às vezes o cara lá tá com o celular, ele viu uma coisa legal, pessoal, tô aqui em tal lugar. É prático, né? Acho que por isso. Vixe, é boa, é o que nem o meu aqui tem uns 4 anos já, é antigo. O bagulho já grava em 4K, 30 frame, tudo, vários negócios. Esses novos, pelo que eu vi, vai gravar 4K 60. É ótimo. 60 já dá para fazer câmera lenta depois. Então, peraí, professor, deixa eu só o celular carregar, que eu vou usar ele como microfone. Uhum. Você começa, Matheus. Se o seu ficar ruim, Isso é já vamos sacanagem. sentir melhor já. Achei que ia apresentar só um só, cada um. Então, RPC acho que eu tô mais inteiro aqui na história. Agora o resto é resto. O Mon é o meu mais completo. Então, vamos fazer o seguinte: você apresenta o MON, eu apresento o RPC, e o Elberson apresenta o outro aí que sobrar, e o resto nós emenda todo mundo. Aí a Jéssica faz tudo o resto, porque ela tá quieta ainda. Já é. Ela disse que não fez. Vamos pular. Vai ter que ser nós 3 aqui. Beleza. Eu faço um, você faz o outro, nós jogamos nas costas do Eberson. Eberson, o PVM é seu. Porra, velho. Caramba. Faz ideia dos caras. MPI nós tenta, viu? Nós reveza, Matheus. MPI? Meu MPI deu 3 slides. Cadê? Onde que eu clico pra apresentar? Lá em cima do seu... Oh, peraí, não tá aparecendo, hein? Aí. Apresentar. Boa. Bom, gente, vamos lá. Todo mundo me conhece? Matheus, boa noite. Eu trabalho sobre protocolos de comunicação e sistemas distribuídos. Bom, eu começo pelo MON, que é o serviço de middleware orientado a mensagens, conhecido como sistemas de enfileiramento de mensagens. Bom, tipicamente, o MON é uma implementação de APIs. Na verdade, ele fornece APIs capazes de funcionar com um número relativamente vasto de plataformas e redes que varia. Alô, José Marinho, boa noite.
Quem sabe varia. faz ao vivo. Tá aparecendo ele ali, tá ouvindo o áudio. Que varia em implementações. Com as APIs, os programadores eles são libertados dos detalhes de várias plataformas e protocolos. Então, o que ele é? Ele é um conjunto de APIs para facilitar a vida de um programador, para implementar comunicações entre as aplicações. Então, ele é uma forma de facilitar a vida de quem está programando. A comunicação é efetuada através de mensagens que são transmitidas ou pela estrutura cliente/servidor pura, né? Usando o broadcast ou multicast. Gente, meu computador desligou aqui. Vocês estão vendo ainda? Estamos vendo. Vai, Sim. só digita, só vai falando só. É que eu não tô vendo a tela do meu computador. Faz da sua mente lá, pô. Aí complicou. Bom, então, vamos lá. O MON é isso. É um conjunto de APIs que facilita o programador a fazer essa comunicação entre as aplicações. Tá mudando aí? Ih, Jesus. Pera aí, gente. Eu só reiniciar o computador aqui. Vai lá. Ninguém tem no break aí pra vender por R$100 pra mim, não? R$100 é quase a bateria hoje. Eu tenho um sem bateria aqui. Quer comprar ele? Aí você compra só a bateria. Você Professor, faz um precinho e negocia. Oi. Aí. professor, Deixa eu... Oi, Opa. pode falar. é o seguinte, eu tô enrolado aqui no trabalho. E não sei se eu vou conseguir sair a tempo, não. Chegaram 5 impressoras para instalar aqui agora à tarde, eu estou tentando configurar todas elas e fazer um monte de trabalho aqui. Então, eu entrei aqui só para avisar para o senhor, tá? Ok. Boa noite para todos. Peraí. Boa noite, noite. bom Já ligou. serviço. Falou, boa noite, Zé Mariano. Isso aí, assim que eu gosto. O cara trabalhando até tarde. Sexta-feira tem que instalar 5 impressoras. Ele chutar o pau na barraca. Ah, Né? eu pelo menos eu tive que instalar o NoBreak hoje, foi outra equipe pra lá. O NoBreak voltou a ficar pronto hoje. E aí, ficou bom? Nem sei, vai Só lá hoje. Lá. reclamação, hein, Bandeirante. O que aconteceu? Fala pra mim que eu resolvo. Vocês põem aquele carro na frente das lojas lá, mano. Sacanagem. Colocou o carro em frente à sua loja, não foi? Ô, senhor, chego pra trabalhar hoje, um puta de um carro na frente da minha loja, os bagulho tudo pra trás, colocaram a caixa de som na frente dos meus produtos. Falei, é sacanagem mesmo. Mas não mexe com aquele carro lá, não, que aquele carro lá eu vou ganhar ele. Então não. Ah, eu já fiz esquema, já é meu. Já. Vai pro primo ali, só que volta pra mim. Veja o lado bom da coisa. Ó. O pessoal, todo mundo vai lá para poder ver o carro cabendo na sua loja. É verdade. Sim, até deu uma melhoradinha na venda, isso aí eu não reclamo, mas chega a ser Paga a sacanagem, comissão, porque então. mudou todos os bagulhos lá. Ó, se o Lucas ganhar o carro, sabe o que eu acho que ele tá fazendo? Ele deve pegar aquelas impressoras lá e fica imprimindo vários cupom pra ele. Isso aí pode ser. Aí bate o carambinho ainda, é tudo original. Eu tenho acesso ao carimbo e a impressora, tá tranquilo pra mim. Aí, ó. Pô, Aí você vai ver quem ganhou, a irmã dele, né? Então, aí, ó. Eu podia fazer um esquema, né, Lucas? Eu te dou uns 100, não? Não, sim, eu vendo esse carro por, sei lá, 80 mil, não sei quanto custa. É um Creta, né? Custa uns 80, 90 cara. conto. Bom, vamos lá, voltei. Tá. Estamos de volta. Bom, então, todo mundo entendeu. O MON é um conjunto de APIs para facilitar a vida do programador, para fazer a comunicação entre um programa e o outro, certo? Como que ele funciona? As aplicações se comunicam, né, inserindo mensagens em filas específicas. As mensagens depois são repassadas por uma série de servidores e depois elas são entregues ao destinatário. E o bom do MON é que o destinatário não precisa estar, vamos dizer assim, online na hora, né? Ele não precisa estar ali, ele pode estar fazendo outra coisa. Bom, é como se fosse o WhatsApp. Ele funciona nesse estilo, né? Você manda mensagem, chega para a pessoa e aí ela fica enfileirada lá na ordem que você enviou. A pessoa vê quando ela quiser, vai estar ali a todo momento. Vantagens. Bom, a vantagem do MON é ele ser assíncrono, né? Esse negócio de a pessoa não ter que estar ali na hora facilita bastante. Então, isso é uma das vantagens. Depois tem o nível de abstração oferecido pela MON, né, que permite que ocorram alterações de protocolos de rede, ou mesmo nas arquiteturas onde ocorrem as aplicações, sem estar tendo que reprogramar elas. Bom, uma das desvantagens, né? Um dos grandes problemas é o fato de não existir um standard definido, que regula as várias implementações. Então, tipo, não tem um padrão exatamente definido. Então, existem várias implementações proprietárias.
Então fica bastante coisa diferente uma coisa da outra. Não tem um negócio, um modelo exato a ser seguido. Entendeu? Depois a gente vai para o DCR-RCP. Esse daqui eu dei uma embaralhada na hora de procurar, porque em alguns lugares que eu vi falaram que o DCR era uma coisa só, outros lugares falavam que o DCR e o RCP funcionavam junto, que era uma coisa junto. Então eu posso ter feito alguma coisa errada aqui, mas todos os lugares que os lugares que eu usei como base falam que é uma coisa junto. Bom, DCR vai ser distribuição de computadores, alguma coisa assim, se não me engano. São chamadas de procedimento remoto. Ele facilita os programadores que escrevem software de diferentes locais. Então, é como se o cara estivesse fazendo as coisas em computadores diferentes, como se estivesse num computador só. Ele foi desenvolvido por várias empresas, não tem uma empresa específica que criou ele. Ele foi desenvolvido por várias empresas na década de 80 e atualmente ele é melhorado pelo grupo de projeto DCE Web, né? Do Instituto de Pesquisa Open Group e da comunidade em geral. Então, as pessoas elas se juntam para estar melhorando cada vez mais. Ele é normalmente usado em uma rede maior de sistemas, que incluem servidores em diferentes tamanhos espalhados geograficamente. Então, ele é um projeto que não é feito para ser usado, tipo, numa lan house ali dentro. Ele é mais para ser usado, tipo, você acessar um computador lá do outro lado do país, pelo que eu entendi. Ele usa o modelo cliente/servidor, né? Onde os usuários dos aplicativos podem usar os aplicativos e dados de servidores remotos. Aqui, no caso, tem uma imagem de como funciona o cliente/servidor, que é os clientes acessando via internet, o servidor em outro lugar. Bom, o MPI. O MPI é um protocolo de comunicação para a programação de computadores paralelos. A comunicação ponto a ponto e coletiva são suportadas. Ele é uma interface de programador de aplicativos para transmissão de mensagens, juntamente com especificações de protocolo e semânticas sobre como seus recursos devem se comportar em qualquer implementação. Bom, ele tem o objetivo de ter um alto desempenho, escalabilidade e portabilidade. Aí, do MPI, pelo que eu entendi, ele tem duas vertentes, que são o OpenMPI e depois o MPI-CH, que vai ser o próximo. O OpenMPI é um projeto de biblioteca de interface de passagem de mensagem, né? Que utiliza aqui, no caso, o MPI, que combina tecnologias e recursos de vários outros projetos. Então, ele pega o MPI e junta várias outras implementações em uma coisa só. Diferente do MPI-CH, ele visa o caso comum, tanto de termos quanto uso quanto de conduítes de rede. Então, ele é mais uma coisa, pelo que eu entendi, comparado com o MPI-CH, ele é uma coisa mais simples entre os dois. Ele funciona na linguagem C, e uma curiosidade que eu achei é que ele é usado em vários supercomputadores, né? Como o K-Computer, que, se eu não me engano, foi o supercomputador mais rápido no ano de 2009 a 2012. E tem vários outros que é usado nele também. Bom, o MPI-CH. Isso aqui, eu até falei com o professor na última aula, na hora de eu pesquisar, deu até uma bugada na mente, que o MPI-CH é a versão 3 do MPI-CH normal, porque ele começou com 1.0, do 1, foi pro 2 e voltou pro sem nenhum número na frente. Então é a versão 3.0 dele. É uma implementação portátil e disponível gratuitamente, baseada também no MPI. É um padrão para passagem de mensagem para aplicativos de memória distribuída usado em computação paralela. Ele usa a linguagem C, C++ e Fortran. Ele foi desenvolvido pela Argonne Nation Laboratory e pela Mississippi State University, né, a Universidade de Mississippi. Desenvolveram em conjunto com as primeiras versões, que foi o MPI-CH1, e como software de domínio público, né? A parte CH do nome foi derivada de Xamarin, né? Que era uma biblioteca de programação paralela portátil desenvolvida pelo William Group, que foi um dos fundadores dele. Ele já está na versão 3.0 e as linguagens dele é C, C++ e Fortran. Bom, a PVM, Parallel Virtual Machine.
é um pacote de software que permite uma rede heterogênea de computadores de todos os tipos que sejam programadas como se fosse apenas uma máquina paralela virtual. O desenvolvimento começou no ano de 1989 no OAK Hiding National Laboratory. Atualmente, o projeto envolve equipes de várias instituições. É composto basicamente de 3 partes. Uma biblioteca de funções, que é em C e em Fortran, que implementam para os usuários as diretrizes de programação da máquina virtual. Depois tem um processo Daemon, que roda em cada host participante da máquina virtual um console de onde pode ser executado alguma das funções de controle. As vantagens. Tem um custo muito baixo de hardware, a portabilidade é mais fácil e ele ocupa menos espaço. As desvantagens é que a eficiência das máquinas virtuais é insuficiente em comparação com as máquinas físicas. Então, assim, se fosse uma máquina montada para cada máquina, rodaria muito melhor do que fazer isso de fazer as máquinas virtuais. Um exemplo de uso pelo que minha compreensão, é um servidor LTSP, igual o que eu apresentei no último trabalho, que ele vai estar rodando ali simultaneamente várias, vamos dizer assim, são máquinas virtuais em paralelo, dá para se fazer dessa forma também. Meu trabalho foi esse, obrigado pela atenção, se alguém tiver alguma pergunta. Dúvidas, pessoal? Ficou bem legal. Isso aí, moleque, foi bem. Eu Viu? já não vou tão bem assim. Tá certo, professor? Alguma coisa que deixei de Não, falar? é isso daí mesmo. Depois eu vou. Deixa eu fazer meus comentários no final, porque senão os outros vão apresentar aí já pega um comentário. Não, pode fazer o comentário à vontade, professor. Tô esperando. Mas o MPI ele é bem utilizado para fazer cluster. Cluster hoje, para você montar, grande parte dos clusters é montado com MPI, principalmente a OpenMPI. E realmente elas são duas. A MPI ela tem duas vertentes. São duas implementações diferentes da mesma biblioteca. Eu imaginei porque, no caso, como ele é usado em supercomputador, né? E são várias máquinas juntas. Mas beleza. Vou parar de compartilhar aqui. Quem que vai assumir? O Lucas? O Lucas falou que tá louco para assumir. Ai, caramba, Já velho. posso sair para tomar uma já? Ou... Aqui sai. É sério, eu vou ter que apresentar mesmo, professor? Mas é lógico que tem que apresentar. Todo mundo vai ter que apresentar. Para de ser chorão. Eu já tô com essa fama de chorar, Até né? eu vou ter que apresentar? Mas é lógico. Vocês querem trabalho e você não quer apresentar. Professor, você vai me perdoar. Essa não vai ser tão boa assim, mas eu vou tentar. Eu não tenho, eu não coloquei texto já para piorar, podia ter colocado, eu li um pouquinho, mas eu não tenho. É tudo que eu li e aprendi. Eu não tive vídeo, então foi tudo que eu consegui realmente aprender. Tem umas anotações aqui, é claro. Vou tentar explicar alguma coisa aí que eu vi. Vamos embora, então eu vou apresentar. Manda bala. Boa apresentação. Pera lá, vocês estão vendo minha tela? Eu tô. Tá, pera lá então. Sim, perfeito. Começo. Vamos lá. Só uma tela ou vocês estão vendo duas? Não, uma tela. Beleza, então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas. Acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Então vamos lá. Vou apresentar também sobre os protocolos de comunicação. Vou começar pelo RPC, um pouquinho da história que eu encontrei dele. Ele surgiu em 1976, onde ele foi descrito pela RFC 707. Um dos seus primeiros usos comerciais, ele foi utilizado pela empresa Xerox em 1981, né? Depois de uma década, a Microsoft adotou esse protocolo RPC, né, na própria base deles de implementação RPC. Então, RPC, né, chamada de processamento remoto, ela é uma tecnologia que, entre processos, permite um programa de computador chamar um procedimento de espaço e um outro endereçamento, né? Geralmente um outro computador que está conectado a uma rede. O programador ele não precisa se preocupar com os detalhes da implementação, porque ela é chamada, né, assemelhada, no caso, a chamadas de processamentos locais. O RPC ele é uma tecnologia popular para implementação de modelo cliente-servidor, né,
e eu vou estar mostrando aqui mais ou menos o que eu entendi. Então, esse exemplo aqui eu pesquisei na internet, eu encontrei, eu li, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês. Aqui nesse exemplo, eu tenho duas máquinas conectadas através de uma rede, a máquina A e a máquina B. Então, ele funcionaria da seguinte forma, né? Um exemplo bem básico. O cliente executa na máquina A esse software, né? Ele vai utilizar esse protocolo RPC, né? Então, uma parte do procedimento executado na máquina A vai ser chamado para a máquina B. Então, a máquina B ela vai entender que tem um processo para ela, né? Ela vai executar essa tarefa e quando ela executa, ela faz uma verificação. Todas as tarefas foram concluídas? Sim, foram concluídas. Então, ele termina, né? Ele encerra essa solicitação de... Só um minutinho, gente, o pessoal tá... Ele encerra essa solicitação e retorna essa resposta para a máquina A. Então, a máquina A poderia estar fazendo o contínuo do uso do software. As vantagens que eu encontrei na utilização do RPC, ele consegue facilitar o desenvolvimento de sistemas distribuídos, porque ele consegue permitir a utilização de semânticas claras e diretas, né? O que torna também mais fácil transferir o gasto computacional para os servidores, que hoje em dia a gente sabe que está muito caro, os equipamentos de hardware, né? E, além disso, também ele consegue diminuir a necessidade reescrita de código. Uma das desvantagens que eu encontrei é como a chamada do procedimento remoto não é um padrão, existem várias implementações que não são necessariamente compatíveis entre si. E aí pode dar um probleminha na hora de comunicar, né? Um atraso, por exemplo, ou até mensagens de texto que não são gravadas de forma correta, por exemplo. Enfim. Já o MPI, eu encontrei um pouco menos sobre ele, né? Mas o MPI a gente está falando sobre interface de passagem de mensagens. Ele é um padrão de comunicação de dados, né? De computação paralela. E dependendo do problema que ele está tentando resolver, ele pode passar informações entre vários processadores ou nodos de um cluster, né? E o MPI ele oferece uma infraestrutura para essa tarefa. No padrão MPI, uma aplicação é constituída por uma ou mais tarefas, né? Que são processadas por processos ou threads, dependendo da implementação. Elas conseguem se comunicar, se associando às funções, para o envio e recebimento de mensagens entre esses processos. Os processos também podem ser usados mecânicos de comunicação ponto a ponto, né? Deixa eu ver aqui que eu coloquei. Tá, o objetivo do MPI é prover um amplo padrão. Só um minutinho, gente. É prover um amplo padrão para escrever programas e passagens de mensagens práticas, portáteis e eficientes. A vantagem de utilizar o MPI é uma arquitetura bem rápida, né? Ele também tem uma simplicidade dos programas, superando, por exemplo, um modelo distribuído, né? Que exige uma programação mais elaborada e depende de uma camada de interconexão entre as trocas de informações. Já a desvantagem que eu encontrei é que na escalabilidade os programas ficam limitados à sua capacidade física do computador. Então, se o hardware é lento, ele acaba ficando lento também. Agora o MON, que é o Middle orientado a mensagens, eu encontrei que esse nome middle é porque ele se encontra no meio, né, do processo, né? Então ele é um modelo de comunicação entre componentes de software em sistemas distribuídos, claro. Um cliente ele pode enviar e receber mensagens de forma assíncrona de qualquer outro cliente, conectados a um agente especial que fornece facilidades para eles. Eu tentei pegar aqui um exemplo que eu entendi. Então, como funciona, né? Como eu falei, o middle, ele se encontra no meio, né? Chamado de broker. O sistema A, por exemplo, ele vai tentar enviar um e-mail para essa fila, né? Onde ele vai receber essa mensagem
E o sistema B ele pode consultar esse broker, né? Uma vantagem disso é que, por exemplo, se o sistema B cair, o sistema A não vai identificar, ele continua mandando essas mensagens, tranquilo, e ele vai estar aqui na fila. E quando o sistema B retornar a comunicação, ele pode ter acesso novamente a essas informações, né? Então, seria uma forma de não parar o sistema, ele não para, né? Ele pode parar uma base, mas a fila em si ainda está aqui, ele continua. Agora o PVM, né, que é a máquina virtual paralela, a tradução, mas em inglês ficaria mais ou menos Parallel Virtual Machine. Ele é um pacote de software que permite uma rede diferente de diversos computadores que sejam únicas, como se fosse uma única máquina paralela virtual, que é o próprio nome do protocolo. Essa programação ela é baseada em troca de mensagens, né? O PVM é composto por 3 partes, que seria uma biblioteca de funções que implementam para os usuários, o desenvolvimento... eu não anotei as 3, ficou faltando. Só um minutinho, pessoal. Eu vou pular essa parte aqui que eu não anotei, não terminei de anotar. Mas o desenvolvimento do PVM ele começou no ano de 1989, né? E hoje, atualmente, o projeto envolve equipes de várias instituições. A implementação do PVM é baseada em processos do Unix. Na verdade, né, cada tarefa PVM é um processo de Unix. Isso explica por que a alta portabilidade do sistema para computadores e arquiteturas tão fáceis. E eu só coloquei isso mesmo. Desculpa aí se ficou muito falho. Desculpa aí também as pausas, porque as crianças chegaram aqui perto do meu quarto. E é isso, professor. Fica tranquilo, é normal. Boa Criança é apresentação, assim boa mesmo. apresentação. Foi É, mal, eu foi mal. gostei. Além de eu ter estudado, assim, estudei, mas não aprendi tudo ainda tava com muito barulho aqui, eu tava parando toda hora. Não, não, fica tranquilo. Isso Não daí sei é se deu para compreensível. escutar. Eu não Não sei se deu. deu, Ah, não dá. tranquilo, menos Não, mal. o microfone cortou bem. Eu, pelo menos, eu não consegui ouvir nenhuma vez eles. As pausas aí, porque minha sobrinha veio aqui na porta e ela bateu na porta. Aí eu tive que parar. Entendi. Mas foi bom, muito legal. Depois eu vou falar sobre isso daí, é bem legal. Tá, joia? Eberson, foi sorteado, Eberson. Eu? Sério? Ué, mas é lógico. Você Então, vai, só vai, filho. Vambora. Vai, todo mundo tá vamos lá indo. então, né? Deixa eu preparar aqui. Ó, também não garanto muita coisa também não, hein, professor? Chorão. Vocês choram muito. Compartilhamento. Olha, tá diferente aqui agora. Tem um quadradinho aí em cima com uma setinha, você clica, tem compartilhar tela. Não, apareceu aqui agora, compartilhamento de tela. Mas apareceu um negócio azul e um negócio vermelho, tipo Microsoft Whiteboard e Freehand by InVision. Não, não, você foi nas bolinhas, eu acho. Tem um Não, eu tô quadradinho aí. no retângulo com a setinha. Ah, para Só que baixo quando tem. eu clicava antes, aparecia já a tela Não, que mas eu... tem que aparecer tela. Vai aparecer tela aí para você. Tem tela, janela. Clica de novo. Desclica e clica novamente. Ó, eu vou postar no chat aí, o jeito que tá aparecendo aqui. Dá uma olhada pra você ver o jeito que tá aparecendo aqui. Anda aí. Não aparecia essa telinha azul e vermelha aí, ó. Clica ali, área de trabalho barra janela, deve ter. Tá diferente mesmo. Ah, porque você está fazendo pelo browser. Agora apareceu, professor. Agora apareceu. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso, essa daqui mesmo. Compartilhar. Tá aparecendo aí? Ela tá chegando. Chegou.
Apareceu. beleza. Deixa eu passar minha colinha para cá agora, porque sem a colinha eu não sou ninguém, né? Vamos lá. Pode começar, professor? Pode, à vontade, quando você quiser. Então vamos lá. Eu vou iniciar minha apresentação. Todo mundo já me conhece também, né? O Eberson Dias. Vou começar explicando sobre o RPC, né? Que é o Remote Procedure Call, né? Ou chamada de procedimento remoto. A ideia do RPC ela data de 1976, né? Quando foi descrito no RFC 707. Tá, um dos primeiros usos comerciais da tecnologia foi feita pela Xerox, né, no Courier de 1981, e a primeira implementação popular foi para a Unix, e foi a Sun RPC, né, que é atualmente chamado de ONC RPC, e usado como base do Network File System, e que é usada em diversas plataformas. Como ele funciona? No modelo RPC, o processo invocador primeiro manda uma mensagem para o processo servidor e aguarda uma mensagem de resposta. A mensagem de invocação contém os parâmetros de procedimento e a mensagem de resposta contém o resultado da execução do procedimento. Uma vez que a mensagem de resposta é recebida, os resultados da execução do procedimento são coletados e a execução do invocador prossegue. Então, aqui a gente tem um esquema mais ou menos, né? Ó. Um invocador, ele ordena os parâmetros, ele envia a solicitação, o servidor recebe, retira os parâmetros, ordena os resultados, envia a resposta, aí o invocador recebe a resposta, né? Retira os resultados e dá continuidade no processo. Quais são... Perdão, gente. Quais são as vantagens dele? A utilização de um RPC facilita o desenvolvimento de sistemas distribuídos, pois permite a utilização de semânticas claras e diretas, né? Isso torna mais fácil transferir o gasto computacional para os servidores, ou até mesmo possibilitando a utilização de procedimentos que não poderiam funcionar localmente, além de diminuir a necessidade de restrita de código. Nessa parte aqui eu lembrei o que o senhor falou aquele dia na questão um sistema operacional distribuído para IoT, né? O senhor disse que tem alguns equipamentos que não suportariam, né? Precisaria, às vezes, de um HD muito potente e ficaria inviável. Então, me recordei daquilo lá. Não sei se eu estou certo, mas eu recordei disso. Outra vantagem é que o RPC também permite que programas possam chamar funções, procedimentos e métodos de outros programas ou processos que estão rodando em outras máquinas, né? Permitindo comunicação mais fácil entre os processos. Além de poder também, outra vantagem, né, a chamada remota, ela parece uma chamada local, então o usuário ele não percebe que ele está numa chamada remota. As desvantagens. A chamada de procedimento remoto, ela não é padrão. Deixa eu dar um espaço aqui, perdão. A chamada de procedimento remoto, ela não é padrão. Então, existem várias implementações que não são necessariamente compatíveis entre si. E como as mensagens elas não são enviadas através de uma rede de comunicação, existem alguns atrasos e até falhas, né, nessas interações. Outra desvantagem é que a maioria das implementações não suportam P2P, né, ou interação assíncrona entre cliente e servidor. A chamada também pode falhar, né, por problemas de rede. Um exemplo de uso é um sistema desenvolvido em Java. Foi um exemplo que eu consegui achar na internet aqui, né? Onde eu tenho um objeto rodando num processo que está numa máquina, e numa máquina diferente, né? E eu chamo esse método no meu objeto. Eu chamo esse método no meu objeto e essa chamada me é repassada como se tudo estivesse sendo executado na minha máquina. Então, assim, explicando de novo, ficou meio confuso. Eu tenho
eu chamo esse método, eu tenho um objeto na minha máquina e eu chamo um método de uma chamada repassada em outra máquina. Eu chamo um método em outra máquina e implemento ele no meu objeto. Esse também é um exemplo de uso. Agora eu vou falar sobre o DCE, né? DCE seria o Distributed Computing Environment, né? Ou ambiente de computação distribuída. O DCE foi desenvolvido inicialmente para Unix, né, no início de 1990, e a partir do trabalho do Open Software Foundation, né, um consórcio fundado em 1988, que incluía o Apollo Computer, que é parte da HP, né, a IBM Digital Equipment Corporation e outros. Como ele funciona? É uma implementação de chamadas remotas, né, a procedimentos no nível do sistema operacional. Essa implementação provê uma maneira de realizarmos chamadas remotas nas interfaces do sistema operacional. E isso é feito de maneira que elas pareçam ser realizadas localmente, né? Esse tipo de implementação é uma abstração do sistema operacional na rede. As vantagens dele é a interoperabilidade, né, que é a possibilidade de trabalhar independente de qual sistema operacional ou qual tecnologia de rede ela está sendo usada. Outra vantagem também é o código aberto, né, o Open Group ele fornece o código-fonte do DCE, os quais os fornecedores incorporam seus produtos. A outra vantagem é a heterogeneia, né? Atualmente a DCE é o único ambiente integrado de serviços não vinculado a um fornecedor específico que permitem as organizações desenvolverem, usarem e manterem aplicações distribuídas através de redes heterogêneas. E a segurança, né? O DCE é um dos mais seguros ambientes de computação distribuída. As desvantagens. Já existe uma base instalada e baseada em sistemas distribuídos DCE, porém o número de vendedores da DCE e o número de plataformas suportadas por ele é pequeno. Exemplos de uso, né? São usados para tornar mais fácil encontrar recursos distribuídos e para organizar usuários amplamente dispersos, serviços e dados, né? Ele é empregado principalmente na segurança, desenvolvimento web, né, localização de documentos, organizar o uso da web entre os grupos e trabalhar em objetos distribuídos. Agora eu vou falar um pouco sobre o MPI, né, que é o Message Passing Interface, interface de passagem de mensagens, né? A primeira versão do padrão MPI foi proposta em 1994. Né? O modelo de programação usando passagem de mensagens era relativamente novo, né, no início da década de 90, e vários fabricantes tinham sua própria implementação de passagem de mensagens. Né? Faltava uma especificação que padronizasse o segmento, sobretudo para permitir um uso mais uniforme e permitir a interoperabilidade maior entre os diversos sistemas. A especificação é mantida por um fórum, né, o MPI Fórum, e atualmente a versão mais recente é o MPI 3.0. Como ele funciona, né? Ele é um padrão para comunicação de dados em computação paralela. Existem várias modalidades de computação paralela, né? E dependendo do problema que se está tentando resolver, pode ser necessário passar informação entre os vários processadores ou nodos de um cluster. E o MPI oferece uma infraestrutura para essa tarefa. As vantagens dele é a portabilidade, né? O MPI ele permite que você coloque a sua aplicação em uma plataforma diferente, mas que suporte o padrão MPI, sem necessitar alterar o código, né? A funcionalidade, né? Ele funciona com mais de 300 rotinas, mais de 300 rotinas são definidas em MPI, tá? E a disponibilidade, há uma enorme variedade de implementações disponíveis.
as desvantagens dele. Os arquivos precisam ser juntados para utilização futura para um outro processo. Se a aplicação for escrita de forma paralela, ela vai necessariamente paralelizar até o máximo de número de arquivos produzidos. E é difícil manusear e trafegar na rede vários arquivos, assim como manter a lógica deles. Professor, o exemplo de uso eu pesquisei, não consegui achar um exemplo de uso dele. Tá? Essa daí eu vou ficar devendo um exemplo de uso. Eu vou falar agora sobre o MON, né, que é o Message Oriented Middleware, mensagem orientada a middleware. E o middleware, vou explicar aqui rapidamente o que ele é. Né? Middleware é um software que fornece serviços e recursos comuns a aplicações, né? Gerenciamento de dados, serviço de aplicações, sistema de mensageria, autenticação e gerenciamento de APIs são recursos comumente operados por um software de middleware. Quando que ele foi criado? O MON surgiu em 2004, né, como uma alternativa ao RPC, visando assim atender a demanda de sistemas distribuídos. Como ele funciona? É um método de comunicação entre componentes de software utilizado em sistemas distribuídos. O MON ele é um tipo de middleware orientado à mensagem. Então, um cliente pode enviar e receber mensagens de forma assíncrona de qualquer outro cliente, conectado a um agente especial que fornece facilidade para criar, enviar, receber e ler mensagens. O MON ele permite um fraco acoplamento, né? Emissor e receptor não precisam estar sincronizados, nem precisam ser previamente conhecidos. É uma alternativa aos métodos distribuídos sincronizados, que utilizam bloqueio durante a comunicação. As vantagens dele, né, a comunicação assíncrona. O MON ele usa uma aproximação send and forget, né? Deste modo, o emissor não tem que esperar o receptor receber a mensagem. Basta-lhe esperar que a mensagem seja transmitida e guardada na pilha de recepção do receptor. A comunicação assíncrona ela permite independência temporal e execução não bloqueante, pois os processos não são obrigados a esperar um pelos outros. O MON também ele pode funcionar em modo síncrono, né? Mesmo sendo um sistema assíncrono, com a ajuda, por exemplo, de RPCs, nem todas as aplicações foram desenhadas para funcionar em modo assíncrono. Outra vantagem é que a comunicação é mais fiável do que em RPC. Isso porque as mensagens são transmitidas por store and forward, né? Ou seja, mesmo quando um envio falha, é possível ao sistema mensageiro retransmitir a mensagem. Desvantagens. As implementações existentes são proprietárias, né? Esse é um dos grandes problemas, porque a falta de um padrão torna diferentes implementações incompatíveis. Sendo obrigado a usar apenas um produto, o cliente fica, às vezes, dependente do fabricante, né, da implementação escolhida. O núcleo MON ele tem que correr em todas as plataformas da rede, né, ficando a escolha de uma implementação dependente do seu suporte aos sistemas e protocolos usados por essas plataformas. E quanto maior a heterogeneidade do sistema, mais custos são associados ao MON, né? Por ter de comprar vários módulos, maior manutenção também é associada. Um exemplo de uso é a disseminação de informações, né? Em casos nos quais a comunicação síncrona seja inadequada, né? Que é como cotações de ações, status de encomenda, ordens de compra, condições de trânsito, dados meteorológicos, alguns dos serviços, né? Dispositivos que não possam ser conectados à rede permanentemente, né? Como sensores, celulares, PDAs e etc. Integração de sistemas legados, né? O MON permite a troca de dados sem que haja forte acoplamento entre os sistemas, né? Exige alterações mínimas nos sistemas legados para enviar e receber mensagens
E o impacto da comunicação no desempenho é mínimo, devido ao assincronismo. E sistemas com interações mais complexas que aquelas permitidas pelo RPC-RMI. Comunicação de grupo 1N ou MN, interações conversacional. Finalizo aqui minha apresentação, agradecendo a todos por assistir. Aí sim, hein, cara. Finalizei, professor. Aí, Beleza. parabéns. Foi bem. Boa apresentação. Obrigado, gente. Valeu. Depois, na semana que vem, tem o restante aí. Jéssica, não esqueça, é a última chance, hein? Aí tem você, tem como chama? O José é Mariano. verdade. Hã? José Mariano, que não tá. Tem mais alguém que não tá hoje. São 6. Ah, o Guto também não tá hoje aí. Vale parte da nota do semestre. Bom, agora a gente já tá dispensado, né? Não, que eu vou fazer os comentários. A foto de cerveja lá, abre lá, o Everson. É. Aí, sextou, professor. Olha lá, a sobrinha vindo, calma aí. É, Eu acho que aproximadamente. não é sobrinha dele, não. Acho que ele tá fazendo uma festa na casa dele, tá metendo louco na gente. É, Ó, fica certeza. vendo. Vem cá, Rafael, vem cá. Vem cá. Fala oi aqui, grita oi. Agora você não quer falar, você vai fazer eu ficar com fome de mentiroso. Fala logo, moleque. Eu tava falando com o microfone fechado aqui. Já tomei umas latinhas, já tomei 11 já, professor. Fala. O quê? Já falei oi? Então tá bom. Olha, o melhor jeito de apresentar aí, ó. É só colocar a molecada que ele some, aí acaba o barulho. É, você viu? Mas ele escutou, né? Ouvi. Ah, eu falei pro professor que o Nenê tava aqui, eles estão achando que era mentira, zoando. Não, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu descompartilhar. Que aí ele libera a tela para mim. Só para poder voltar à tela grande. Então, vamos lá. Todos esses protocolos que a gente está vendo, pessoal, por que ele existe? Por que a gente está vendo todos esses protocolos? Deixa eu explicar para vocês. Lá em SO1, lá no primeiro semestre, lá quando vocês tiveram SO, como que funcionava? Lembra do escalador de processo? Sim. Sim, eu lembro mais ou menos, sim. Quem que era o escalador de processo? Era o velhinho do banheiro Era lá. o velhinho do banheiro, né? Era o cara que colocava os outros programas para ser executado. O escalador de processo, ele recebe nomes diferentes de acordo com o sistema operacional. Ou init, normalmente init, ou tempo ocioso, sei lá, cada um coloca um nome diferente naquele trem. Mas geralmente o PID dele tem o processo, ele tem um número de processo. Então, se eu vier aqui, ó, deixa eu fazer isso daqui para vocês verem. Deixa eu compartilhar um pouquinho minha tela. Pronto, você está vendo minha tela aí? Aqui eu abri o gerenciador de tarefas, né? Ctrl Alt Del, abri o gerenciador de tarefas. Aí tem aqui, ó, detalhes, né, dos processos que estão rodando lá dentro. Aí tem vários deles rodando aqui dentro, vários programinhas rodando. E cada um tem um número, que é o PID, Process Identification. Existe um, se eu ordenar aqui por ordem numérica, tem um aqui, ó, que é o 0. Tá vendo ali que tem um processo número 0? Quem que é esse cara aí que está rodando ali? E se você olhar, ainda está rodando com 93% da CPU. Fala, rapaz, o cara tem 93% da CPU disponível para ele. É o escalador de processo.
É ele que entrega, coloca os processos para rodar e fala, agora você fica com a CPU, agora você fica com a CPU. Quando ninguém tem a CPU não está sendo necessária, fica com o escalador de processo. Então, ele que cuida de tudo. Então, esse PID 0 é o escalador de processo. Beleza? Até aqui? Sim, professor. Então, qual é a função do escalador de processo? Quando pegar um programa, você dá duplo clique em cima dele para executar, ele carrega na memória, vai ter que criar a tabela, tudo bem? Inserir esse programa aí na tabela de processos, reservar a memória, alocar recurso para ele, que é disco, essas coisas assim, colocar na fila de execução, atribuir para ele como chama? Uma prioridade. Aí depois esperar chegar a vez dele, rodar por um tempo, a hora que acabar o tempo, diminui a prioridade se tiver ou não, mas acabou o tempo, coloca no final da fila, aguarda a vez dele até terminar o programa. Então, tudo isso daí é feito pelo escalador de processo, só que tudo isso roda localmente. Qual era o problema que existia? Às vezes meu computador ele não tem capacidade de processar tudo, ou às vezes os dados não estão comigo. Exemplo, imagine que você tem uma base de dados correio, uma base de dados de CEP, todos os CEPs do Brasil. Só que todos os CEPs do Brasil não está na sua máquina, não dá para poder fazer essa conta, está lá no correio. Então existe uma máquina lá no correio que tem, faz isso aqui, uma máquina que tem todos os dados lá dentro. Todos os CEPs do país cadastrado. E eu preciso disso daí para fazer alguma coisa, para preencher meu cadastro. Então, o que ele faz? Ele executa uma coisa remotamente, faz uma chamada remota. O que é isso daqui? Executar um programinha aqui dentro. Eu faço uma execução de um programa remotamente. Então, o meu sistema aqui ele fala, olha, eu preciso desses dados, mas eu não tenho a base aqui dentro. Então, eu vou pedir para os outros. Então, eu vou lá e seto, faço uma chamada remota de procedimento. Chamo alguma coisa remotamente, chamo algum procedimento, que é alguma programação, fora da minha máquina. Então, ele fala, olha, ô máquina do correio, eu preciso do CEP. Só que o programa não está rodando. Aí ele tem que passar pelo escalador de processo, alocar um espaço de memória, colocar ele para ser executado. Aí esse programinha que está executado, ele vai lá no banco de dados, procura o CEP ou o endereço da rua para você na base dele, voltou aqui, tudo é processamento local. Quando ele tiver com esses dados na mão, aí ele te envia. Então, quer dizer, o processamento ficou remoto, por isso que é chamada remota. Você estava vindo com o seu programinha rodando aqui, de repente você precisa de um dado que está no outro computador, em outro local do mundo, executa lá o que você precisa, terminou de executar, volta para sua máquina. Entenderam? Sim, professor. Vai entender, sim. Complexo. Então o que acontece? Tudo que você precisar acessar fora da sua máquina é uma chamada remota. Então, se você pensar, por exemplo, eu preciso acessar um servidor, vai fazer uma chamada remota. Ou vai usar RPC, vai usar socket, vai usar MON, vai usar alguma coisa. Mas você vai ter que executar alguma coisa que não está no seu computador. E para executar tem todo aquele trabalho. Aloca o processo, coloca o processo para rodar, coloca na fila, coloca o processo no descritor de processo. Então, tudo isso daí quem que faz? Você teria que fazer na mão. Então, para você não ter que fazer isso na mão, existem as APIs. O que é API? É um conjunto de coisas que alguém já programou e deixou disponível. Falou, tá aqui, ó, usa, que aí você não precisa fazer tudo na mão. Então, quando você quer executar alguma coisa remota, você só fala o nome do programa que você quer executar e a porta. Ele vai lá e manda para o outro e já manda executar. Mas todo aquele processo de execução, de alocar memória, está dentro da API, está dentro da programação que o cara deixou para você. Então, algum programador, vamos imaginar que o programador fez um RPC. Então, o RPC tem que fazer todo aquele processo? Tem. E eu, como usuário, o que eu vou usar? Eu só falo assim, ó, executa o programa tal na máquina tal. Ele manda para cá, aí quem que vai fazer toda aquela alocação, registrar tudo? Essa API, esse programa, essa RPC, por exemplo. Ele que vai fazer todo esse trabalho, tem esse trabalho de preso para fazer tudo, e depois, quando está pronto, ele manda para você de um jeito que você entende. Entenderam? Então, o que é?
basicamente é um monte de rotina que alguém teve que programar para facilitar a sua vida. Então, toda vez que eu quero acessar alguma coisa que está fora da minha máquina e eu preciso executar alguma coisa lá fora, fazer um processamento lá fora, eu vou chamar uma dessas rotinas de comunicação. Entenderam esse primeiro ponto? Alguma dúvida? Travou um pouquinho aqui agora, professor. Mas entenderam essa parte? Deu para entender, sim. Então, basicamente, são maneiras diferentes de fazer a comunicação. A RPC, normalmente, é a mais simplesinha. Manda, executa cá e volta. Só que ela é síncrona. Então, ela manda alguma coisa, o negócio para aqui. Então, quando eu estou executando meu programinha, eu chamo uma RPC, meu programa que está aqui para de ser executado. Ele chama a RPC, ele passa a ser executado em outra máquina. Quando terminar nessa máquina, ele volta e continua a partir dali. Então, ele fica travado enquanto está fazendo isso. Esse é o mal do RPC. Então, existe outras que substituem isso? Existe. Por exemplo, o MON. O MON é uma chamada remota, só que é assíncrona, como se fosse o WhatsApp. Ele vai lá e manda, a hora que você puder, você faz as coisas. Então, ele não fica travado, está executando, ele fala, ó, você vai fazendo tal coisa, enquanto isso eu vou fazendo outras coisas aqui. Ele chama o programa, passa lá, normalmente ele não passa direto, né? A RPC, o meu computador passa direto para o outro computador. O MON, ele passa para um broker, que é um computador que normalmente está na nuvem, e ele faz isso para você. Então, ele passa por um computador intermediário. Então, quando você quer fazer alguma coisa, o que você faz? Ah, eu quero que... vamos imaginar um sistema de alarme. Ou um sistema que você acende a luz remotamente. Você está viajando e precisa acender a luz. Você está no seu programinha que você clica aqui, acender a luz. A hora que você fizer isso, ele vai mandar esse comando para o broker. Para essa máquina aqui. E você pode ir embora. Ah, mas está sem internet agora. Não tem problema. Na hora que der internet, eu faço isso. Aí ele fica aqui. Tem internet? Ah, não tem ainda. Tem internet? Ah, não tem ainda. Tem internet? Ah, tem! Eu pego o comando que eu tinha aqui, que era acender a luz, e repasso para outro programinha. Pronto, aí ele acende a luz da sua casa. Então, coisas que você não precisa ser exatamente instantâneas, é muito bom você trabalhar com MON. Então, exemplo, um alarme de uma casa. Você está ali, a hora que disparou o alarme, ele toca. Aí ele tenta mandar para você um sinal, avisando que disparou o alarme. Mas e por acaso está sem internet? Caiu a internet, seu provedor está sem internet. Beleza, ele vai continuar tocando alarme. Aí, a hora que tiver internet, ele manda aquela mensagem para o servidor, para o broker. Olha, disparou o alarme aqui. Aí, a hora que você tiver internet, você estava viajando. Estava lá viajando no meio do mato. Aí, a hora que você chega na cidade, esse broker entrega a mensagem para você. Ó, disparou o alarme da sua casa hoje. Entenderam? Mais claro que a leitura. Deu para entender. Então, qual é a diferença? A estratégia de como que você vai comunicar um com o outro. Enquanto um é síncrono, então ele manda a mensagem e só sai dali quando receber, o MON, por exemplo, é assíncrono. Ele manda a mensagem e quando você tiver sinal, você recebe. Então, depende, quando que eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Depende do que você vai fazer. Se você for usar um WhatsApp, dá para ser por MON. Manda para o broker, que seria o WhatsApp, e ele vai mandar para o seu celular quando tiver linha. Quando você ligar a internet, ele manda a mensagem para você, que é lido. Igualzinho, o WhatsApp é bem isso daí mesmo. Você pega o WhatsApp, manda a mensagem, fica só com um tiquezinho. Quando você mandou com um tiquezinho, quer dizer, saiu da sua máquina e foi até o broker. Mas ainda não foi para a pessoa ainda. Na hora que o broker conseguir mandar sua mensagem para a pessoa, fica com os dois tiquezinhos lá, avisando que o cara recebeu a mensagem. E quando ele lê, aí fica em azulzinho. Entenderam a brincadeira? Professor, o Facebook, se o senhor tiver desconectado da internet no celular, aí vamos supor, se o senhor vê alguma postagem minha e tá sem internet, o senhor posta lá,
E aí, depois que conectar, que a sua mensagem vai ser enviada. É mais ou menos isso aí Exato. também? É exatamente isso daí. É um MON. Entenderam? Vocês usam, às vezes, sem saber esse tipo de comunicação. Então, é uma comunicação que ela não é síncrona. Quando der, eu faço as coisas. Então, quem usa isso daí? Alarme, por exemplo. Esses softwares de casa inteligente. Que mais? WhatsApp, que é nada instantâneo. Pode demorar. Entendeu? Ah, quanto tempo? Não sei. O WhatsApp você pode mandar mensagem hoje, meu computador, eu tô sem internet. Aí quando eu ligar a internet daqui 3 dias, chega a mensagem. Entenderam? E vai chegando na ordem que foi mandada. É por ordem de temporal, né? Primeiro que chega, a primeira mensagem você vai receber depois, quando retornar à internet. Então é assim que funciona. Então todos esses algoritmos são algoritmos diferentes para fazer isso, para mandar uma mensagem de um lado para o outro, para ser executado do outro lado. A diferença é estilo. Um executa na hora, o outro manda para um servidor e quando você tiver internet ele manda para você. Então não é instantâneo. Você não tem esse negócio, o MON, por exemplo, não dá para pegar e falar, olha, já está executando aqui, viu? Não dá para ter essa garantia. Por quê? Porque ele mandou aqui, pode ser que você nem recebeu a mensagem ainda. Quantas vezes você não liga para a pessoa e fala, você viu a mensagem que eu mandei por WhatsApp? Fala, não, não chegou ainda. Por quê? Você não estava com conexão. Ficou claro isso daí, pessoal? Essa diferença? Sim, professor. Ficou mais claro agora o que vocês estavam fazendo? Para mim ficou. Por exemplo, foi meio merda. Agora vocês entenderam o que vocês estavam fazendo. Agora eu entendi, verdade, verdade. Antes eu só tava falando só. Agora sabe, pelo menos, então é para isso, para poder mandar. Então, é um protocolo, são vários protocolos diferentes. Qual é a função deles? Qual que eu vou usar? Depende. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer um WhatsApp, então usa o MON. Eu vou fazer um programa que tem que pegar e executar instantaneamente. Usa RMI. Se usar MON, vai demorar 2 dias para chegar a mensagem lá do outro lado. Entenderam? Entendi. Então são estilos diferentes de trabalhar. E o MPI e o RMI é tudo a mesma coisa, pessoal. São só jeitos diferentes, são implementações diferentes. Por exemplo, o RMI é em Java. Então é uma chamada remota que você consegue invocar um objeto. E o objeto, como ele está distribuído, você consegue rodar alguma coisa em Java e pode ser em várias plataformas. Então você tem um programa. Eu preciso executar esse programa num outro computador. O meu é um Windows e o outro é Linux, eu faço em Java. Então, o que acontece? Eu preciso rodar esse programinha aqui. Não tenho capacidade. Estou com o meu celular e preciso rodar o programa num servidor, que ele vai fazer o cálculo complexo. Eu faço o cálculo usando a biblioteca do RMI. Porque qual é a vantagem de fazer essa comunicação via RMI? O meu celular, que é Android, vai conseguir se comunicar com outro cara que é Windows, que é Linux, que é qualquer outra coisa. Entendeu? Fica multiplataforma. O cara consegue se comunicar com qualquer coisa. Então aí você acaba usando o RMI. E o MPI também é uma plataforma, só que geralmente ela não é assim multiplataforma, ele é uma plataforma para você usar num tipo de servidor. Se você usar Linux, é Linux. Se você usar o Windows, é um Windows. Ok? E é um monte de rotina pronta. Então, qual é a vantagem? Eu não tenho que me preocupar em como que eu crio um processo numa outra máquina. Basta você colocar lá MPI run e o nome do arquivo que você quer executar. Ele procura as máquinas que tem disponível e executa. Olha que maravilha. Então fica transparente. Eu, como programador, eu não preciso saber um monte de coisa para poder fazer meu programa virar paralelo. Alguém já quebrou a cabeça, fez a programação, está pronta, basta eu chamar, usar a programação que está pronta e meu sistema fica paralelo. Fica rodando em um monte de máquina diferente. Entenderam a ideia? Sim, deu pra entender, sim. Sim, professor. Ficou mais claro o que era?
Senão vocês lerem lá. Invocação de método remoto com tecnologia síncrona. O que é isso daí? Invocação remota. Você pegar o seu programa e rodar em outra máquina. Isso é invocação remota. Você pegar o procedimento aqui, uma parte da programação não está aqui, está remoto. Principalmente hoje, pessoal. Você hoje tem muito celular e às vezes o celular não tem potência para rodar as coisas. Por exemplo, um jogo. Tem jogo hoje que não roda mais aqui, você roda via web. Como chama? Tinha um da Stravia? Stravia? Não é Stravia, é outro nome. Uma plataforma de jogo que os caras estavam fazendo. Alguém se lembra o nome lá? Aquele que rodava pelo browser, né? É. Putz, eu esqueci o nome, mas era da hora. Eu vi que tinha lançado lá nos Estados Unidos a beta, né? Não sei se continuou, acho que eles devem ter parado, pelo jeito. Então, o que é aquilo lá? Um RMI. O que o cara faz? O jogo não dá para rodar no meu browser. Não sei se a máquina do cara tem capacidade. Então, o que ele faz? Ele pede para executar o programa, que é o jogo, na máquina do cara. Na máquina, no servidor totalmente louco do cara. E ele me manda a tela. Então, o cara tá aqui. Eu movimento o mouse, ele manda esse comando. Ó, o cara movimentou o mouse. Aí ele faz todo o processamento remotamente e manda a resposta. Ah, então é para ir para o lado. Manda a tela com você deslocado um pouquinho para o lado. Entenderam? Eu vi a galera lá quando lançou a beta que tava falando, tipo assim, dependendo, você tinha que ter uma internet muito boa e mesmo assim ainda dava tipo um milésimo, um negocinho assim que era um pouco perceptível, né? Sim. Um software que eu sei que faz isso, eu acho que é o GeForce Now da NVIDIA. Agora eu não lembro se ele se o jogo roda no servidor dele ou se você consegue fazer um negócio remoto, tipo assim, para rodar no seu computador, você jogar pelo celular. Mas tem um sistema assim do GeForce Now. Todos esses daí tem um tempo de resposta? Tem, é ruim, estraga. Por exemplo, todo mundo aqui já jogou jogo via internet? Vários Sempre jogadores? online. Um jogo online, Counter-Strike, alguma coisa assim? Um LOL. Já vi o meu menino jogando, mas nunca joguei não. Não, mas no browser, né? Você tá falando, professor? Ou no browser ou no próprio PlayStation. Tá rodando e acessa a rede da Sony e joga remotamente pela internet. Ah, não, um monte. Todo mundo acho que já fez isso. Até Ou você, jogou professor. LOL. Todos esses daí se usaram. Com a internet trava, você perde ponto, basicamente. Todos esses daí usam algum desses tipos de chamada remota. Então, essas chamadas que vocês acabaram de apresentar, alguma delas ele utiliza para poder fazer o jogo rodar. Por quê? Porque você está aqui, parte do jogo. Ah, o cara movimentou. Ele manda a sua movimentação para um servidor, atualiza a tela e manda para você. Ah, agora a sua tela é essa. Por exemplo, um Counter-Strike. O cara tá com a arminha aqui. Aí ele dá um tiro no cara. Pá! A hora que você deu o tiro, você manda isso daí para o servidor remoto. Aí lá no servidor remoto ele vai processar isso daí. Ó, o cara deu um tiro na posição tal. Quem estava na posição tal? Ah, era o Renato. O Renato morreu. Aí o Renato que tá lá sem fazer nada, de repente, ó, morreu. Cai duro lá. Aí ele manda a resposta aqui, que é o cara, você vê o cara caindo lá e aumentando os seus pontos. Entenderam? Professor, aí no caso, aqueles hacks, ele entra no meio desse negócio e muda os dados, né? Exato. E uma vez, quando eu jogava Point Blank, eu lembro que uma galera lá nos fóruns ensinava como achar... Porque assim, ele armazenava na memória algumas informações. Aí a galera usava alguns programas para entrar e mudar totalmente essas informações na memória. Que ele não usava tudo no servidor. Então, tipo, na sua memória do computador ficava a sua vida, essas coisas. Então, o cara ia lá, modificava ali e aí deixava assim. Entendi. Que aí você ficava mais forte, essas coisas assim, mais vida, mais dinheiro. Mas vocês viram, então, que vocês já usavam isso daí sem saber? Sim, já usava. Calma aí, Ju. Só tinha um nome diferente. Então, todas essas chamadas vocês usam no seu dia a dia. Lá no supermercado, também você usa isso daqui. Toda hora você está lá no caixa e precisa acessar o servidor para ver o preço de um produto. O cara lá está lá passando no caixa eletrônico.
Aí ele pega o produtinho dele e passa na frente lá. Pipic. Aí pega o outro produto. Pipic. Cada vez que faz um pipic daquele lá, ele chama o servidor, executa o procedimento lá que é para buscar os dados do produto. Aí ele busca os dados do produto e manda na tela, ó. Tanto que está devendo, tanto que está devendo, vai gerando o cupomzinho fiscal. Até os buscar preço, né? Sim. É assim. A Júlia tá. Os busca preço é direto no servidor. Exato. Tudo isso daí vocês estão usando de alguma forma uma RPC. Uma RPC, uma RMI, um MPI, um MON, um deles você está usando. Entenderam? Eu entendi. Viu que não era um bicho de 7 cabeças? Era assim. Ah, não era nada. Era um negócio simples. Se você for notar, todos eles são parecidos. A diferença só é a implementação. Cada um faz um jeito diferente. Um, você tem que mandar direto e ele fica travado enquanto... Igual, por exemplo, se eu fizer um RPC. Um RPC num caixa de supermercado. Mais ou Hã? menos. Não sei, acho que não era comigo. Vamos supor que está no caixa de supermercado. Não, era simples. Eu falei que é mais ou menos simples, né? Ah, não, é simplesinho. Vamos supor um caixa de supermercado. Você está ali passando os seus produtos lá. Está lá passando o seu produto pelo mercado. Na hora que você passa um determinado produto, ele vai consultar o servidor. Então, provavelmente, ele vai usar um RPC. Por que usar RPC? Porque fica travado, ele não pode continuar passando enquanto não chegar o preço. Então, na hora que você passar o produto, é uma RPC, ele trava, por isso que ela tem que ser síncrona, vai até o servidor lá do supermercado, pega o valor do produto, então ele executa um procedimento lá remotamente, aí manda a resposta de volta. O valor do produto é R$10. Na hora que chegar aqui, ele aparece R$10 e continua para o próximo produto. Ah, mas se está lento a comunicação, ele fica travado, ele não permite que você passe a outro produto. Então, provavelmente no supermercado você vai estar utilizando o RPC. Entenderam? Entendi, professor. Entendido, senhor. Fácil agora? Tá Quando a fácil. gente tem uns exemplos assim, é fácil. Eu tentei pesquisar tanto um exemplo assim mais prático, mas não consegui. Na internet estava muito difícil de pesquisar algum exemplo prático assim. O povo é louco. Em vez de explicar de uma maneira simples, o cara coloca um monte de termo totalmente retardado e deixa o povo louco. Mas é isso, é simples. É quando você precisa rodar qualquer coisa que não esteja na sua máquina, você vai chamar algum método para poder executar remotamente. O que você usa? Ah, e depende. Depende do que eu vou usar. Depende do que eu vou precisar lá dentro. Essa API, esse conjunto de coisas, eu vou utilizar. Ah, vou utilizar o Mon, vou fazer um WhatsApp. Por que eu não posso usar o Mon no supermercado? Você já imaginou no supermercado o cara fazendo a nota? Aí ele passa lá, tô comprando esse celular. Aí ele passa, pim! Aí ele vai consultar o servidor. E enquanto isso ele passa uma caneta. Aí ele já imprimiu o celular sem preço na frente, porque não tinha o preço. Aí ele passa a caneta. Aí imprime caneta no papel sem o preço, porque você ainda não chegou. De repente chega o preço do celular. Aí imprime lá embaixo. Você já imaginou a zona que ia virar? Confusão, né? O cliente não aceita isso nunca na vida. Não vai deixar passar um monte de coisa para depois vir a resposta. Então, por isso que você usa normalmente um RMI. Pode falar, Matheus, eu não entendi. O negócio o Lucas desenvolveu algum programa aí para colocar no sistema do mercado, para quando a gente passar, ele alterar o preço no servidor, aí depois ele volta ao normal, para ninguém perceber, e a gente passa o negócio pela metade do preço. Mais barato para os amigos. Rapaz, se eu pudesse, eu aumentava meu salário, velho. Eu fazia isso no sistema do salário, tá doido? Ponhava uns 2 0 a mais lá e tava bom. Tá bom. Todos entenderam, pessoal, como é que funciona? Sim, sim. Notaram que não é tão complicado? É, assim, escutando um professor falando e tal, é bom. Agora em espanhol, inglês lá tava embaçado, hein?
Mas agora entenderam que não era nada de outro Sim. mundo. Sim, é que tem poucos exemplos no Brasil aqui, né, professor? Faz Os uns caras... vídeos lá pro YouTube. Eu não. Pra quê? Cobra. Monetiza eles. Não, o cara que vai fazer faculdade para poder aprender. Não é Ele que passou? faça o Instituto Federal, ele vai tendo aula comigo, ele vai aprender a diferença. É verdade. Tem que ser assim mesmo. Eu já me ferrei, agora tem que se ferrar também. Agora o cara vai lá. Agora ele vai assistir a aula e vai aprender. Aí o cara fala, nossa, tá vendo esse negócio que você tá usando aí, ó? Aí você vai falar, isso daí é uma comunicação síncrona. Na hora que o cara estiver passando lá o produto lá pelo supermercado. Você fala, isso daí eu já estudei. Isso daí é síncrono. O seu WhatsApp aí, ó, é assíncrono. Verdade, sai falando pra todo mundo. Pro líder do TI lá, sai falando pra todo mundo. Me Aí fingi o pessoal não intelectual. entende nada. Vai. Aí, O dia que eu for no Bandeirante, eu vou confirmar com o caixa lá se aquela lá é uma comunicação síncrona ou assíncrona. Com certeza é síncrono. No Ela vai caso de saber. caixa, é síncrono, porque ele não pode ficar esperando a resposta, tem que ser instantâneo. Ele trava. Se o servidor estiver lento, ele fica travado até chegar a resposta do servidor. Ele não continua passando o produto enquanto não chegar a resposta. Entenderam a ideia, pessoal? Sim, professor, entendido. Ficou bem claro agora? Sim, ficou claro, senhor. Alguma dúvida? Isso aí vai cair na Sextou já ou prova? não? Hã? Isso aí vai cair na prova? Se a prova for disso daí, dá pra tirar um 5, pelo menos. Agora ficou mais claro, né? 4, 3. Agora eu já sei o que é RPC, o que é essa parte de comunicação. Era tão complicado aqueles slides, agora ficou tão fácil, né? Eu não sei ainda quando vai ser. Eu não marquei a data. Aí, ó, a Jéssica tem o trabalho mastigado pra fazer aí. A Jéssica já saiu aí na vantagem, ó. Eu não queria fazer isso daqui, eu ia esperar todo mundo apresentar primeiro, para não dar vantagem para ninguém. Eu posso cobrar mais dela agora, né? Porque agora ela já sabe Agora, tudo isso daí. se eu fosse você, eu pegava alguns outros protocolos que não tá lá e passava para ela. Bicho é ruim, hein? É verdade, porque ela já viu todos esses, agora já sabe que isso daí não tem, é super simples, é tranquilo. Reduz o peso também, professor, da nota. É. Ô, Por quê? ela mandando no chat aqui, ó, eu tô zoando, tá? Brincadeira. Que o Matheus tem coração peludo, credo. Mas se você for pensar agora, depois que vocês viram, não é tão complicado. Lembra que eu falei que dá para fazer em 2, 3 horas? Como que é? Para fazer toda a pesquisa. Em 2 horas fazia. Depende. Mas não foi não, professor. Eu fiquei o dia inteiro fazendo essa pesquisa hoje aí. Misericórdia. Mas dá para fazer, ó. Agora que viu, não era complicado. Você sabendo o que é, você vai falar, são só algoritmos diferentes para fazer a mesma coisa. Mas é igual o senhor falou, tipo assim, não tem assim uma explicação prática. É tudo trabalho de faculdade, termo técnico, fica difícil pra gente às vezes entender. Aí o senhor chega e fala aqui assim, ó, você mandou mensagem no WhatsApp, né? Se o receptor lá não tiver online, ele vai receber depois, aí fica mais fácil pra gente entender. Porque vocês usam. Não, às vezes não sabe, mas usa. Você já fez o sorteio quarta? Ou é para estudar tudo? Tudo? Tem que apresentar. Yes? Sextou? Então? Eles apresentaram tão bem, agora você tem que apresentar melhor. Você já teve 3 experiências e teve ainda a minha aula. Olha que maravilha, já está na vantagem de todo mundo. Ó, mas apresenta antes do José Mariano, porque o cara vai chegar dando uma aula mesmo. Ou é mesmo, hein, Jéssica? É a dica isso aí, apresenta antes dele, porque senão a responsabilidade vai ficar muito grande nas suas costas, viu? Ele apresentou a última vez 1 hora e pouco lá, eu apresentei em 13 minutos, a professora falou, nossa, mas pouco seu, né?
Do Matheus ainda foi. Seus 13 minutos ainda foi bom. Apresentei em 6, ela ficou Foi. falando um monte. Então, mas o cara apresentou em 1 hora, velho. Nossa, 13 minutos. Não, ele é bom pra fazer isso daí. Ele tem perfil de ser professor. Ele apresenta bem. Mas ficou bem claro? Então, Tá o que bem claro. acontece? Não era tão complicado. Sabendo o que vocês estão procurando, é mais simples, né? Então, agora acho que ficou mais fácil entender toda essa comunicação. E isso vale para tudo, pessoal. Sempre quando a gente fala, é um algoritmo, é uma API, o que é isso? É só um conjunto de rotinas que alguém programou. Ah, deu trabalho para programar? Puta se deu o trabalho. O cara que fez, ele sentou bunda na cadeira e, ó, programou, por isso ele valoriza muito. Mas você, como usuário, o que é? Igual, por exemplo, todo mundo aqui já programou em C. Uma porcariazinha. Não, tô brincando, Sim. já sim. Todo mundo. Mas aqui, se eu falar assim, um scanf, por exemplo, ou um printf, todo mundo sabe o que é. Ler e escrever na tela. Sim. Então, o que acontece? Se você pensar, aquilo lá é uma API. Alguém programou aquilo lá para você. Você já imaginou se não tivesse pronta aquela linha printf? Você escreve printf e escreve entre parênteses o que você quer escrever na tela. Tenta fazer Apertei aquilo errado. lá de programação sem ter o printf. O scanf é para solicitar alguma Alguma coisa coisa para do o teclado. usuário e o printf para imprimir, né? Foi mal, apertei sair sem querer Não, usar para fica falar isso tranquilo. aí. Mas o printf, você não tem um comando que você dá. Você dá, printf hello world. É uma linha. Só que Isso. aquela uma linha, o cara teve que programar mais de 1000 para poder imprimir na tela alguma coisa. Você já imaginou o trabalho que ele tem que ler a tela, saber os pixels que está lá dentro, escrever, para escrever no seu nome. Já pensou a letra? Quantos pixels eu tenho que saber que tem que acender a luzinha? Ó, acende esse pixel, acende esse pixel, acende esse pixel. Esse daqui apaga, esse daqui acende, esse daqui brilha mais forte, esse daqui brilha mais fraquinho. Você já imaginou quantas linhas de código tem para fazer aparecer a letra A na tela? Não, imagina um driver de vídeo, esses bagulho de placa. Então, tudo isso daí é uma API. O que é isso? É o cara pegou um monte de procedimento. É uma programação que alguém sentou, fez a programação e fez toda aquela programação transformar-se em uma linha. Aí, o que é mais fácil? Você fazer toda a programação de novo ou dar um printf e já usar uma coisa que alguém já fez? Mais ou menos como a mudança do sistema DOS para o Windows. Que antigamente tinha que escrever um monte de linha de comando, aí a gente vem para o Windows, clica no íconezinho e faz tudo. Exato. Então, o que acontece? Está usando uma API. Facilita a sua vida. E para poder rodar a coisa remotamente, é a mesma coisa. Ou eu teria que fazer na unha tudo, ou eu uso uma que está pronta. Entenderam? Sim. Se você for olhar na programação, às vezes é uma única linha, é um printf que você dá. Ah, eu usei aqui, ó, tem 4 linhas de código. Mas é só isso, só isso. E por que isso? Mas é tão simples. Não, não é simples, não. Pergunta para quem desenvolveu se é simples. O cara se matou ali, às vezes há anos, programando, para você usar uma linha de código depois no futuro. Entenderam o que é essa API? Sim, senhor. Sim, sim. Alguma dúvida? Não, senhor. Caralho, tá parecendo polícia, não, senhor? Abordagem agora, tá perguntando. Então, se não tem mais dúvida, então eu vou fazer a chamada aqui, então. E quarta-feira nós temos a Jéssica e o restante do pessoal apresentando, hein? Olha que maravilha, que responsabilidade, hein? Professor, só a título de curiosidade, eu lembrei agora, tava mexendo esse dia na internet e vi que morreu o pai do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ah, foi.
Faz um tempinho. É verdade mesmo? Ou é recente? Não, faz um tempo já. Ah, não. Então, postaram como sendo recente. Eu falei, nossa, nem. Não, faz não é tão recente, não. Hum. Mas, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V é uma API. Meu, qual a facilidade você tem? Ah, eu quero copiar esse negócio. Você marca, Ctrl+C, vai no lugar que você quer, Ctrl+V. É uma API pronta. Entenderam? Prática demais, salvou muita Sim. gente isso aí. É dois. Ixi, Muito como trabalho, salvou? assim. E como é que eu uso? Só usar Ctrl+C. Agora imaginou quanto que o cara teve que bolar para poder fazer um negócio desse? Quanta programação tem? Então, da mesma forma que tem isso daí, tem esse para fazer comunicação. Você não precisa reinventar a roda. Você usa um que já existe. Por isso que eu pego no pé para vocês saberem que existe. Entendeu? Ah, professor, outra curiosidade também, não sei se o senhor viu, o WhatsApp ele disponibilizou um beta, onde o WhatsApp Web não precisa mais estar conectado direto com o celular. Aí é legal. Tipo, o senhor conecta É só mó uma bom. vez, e se o senhor sair para a rua, por exemplo, e ficar sem conexão, Ele no computador continua ali funcionando. não depende, não fica mais dependendo da conexão do celular. O único problema é se o cara pegar o seu também, mesmo que você não tenha o celular, ele continua conectado mandando mensagem para os Isso, outros. continua mandando mensagem. Verdade. Aí você bloqueia o cara e o cara continua. Pedindo R$100 que ele tá no meio do mato, esqueceu o celular. Não, cara. Mas é isso. Eu já fiz a chamada aqui, como a turma é pequenininha, tá facinho agora de fazer a chamada. Tudo bem, pessoal? O Matheus não gostou do Professor, final de semana, a não. Jéssica pediu para avisar que o notebook dela desligou, tá? Então, se eu for fazer chamada, puder Não, colocar eu já pus presença dela. presença para ela, ela estava aqui até agora. Ô, meu também. Tchau, tchau. Falou, Brincadeira, pessoal. brincadeira. Bom Falou. final de semana para vocês, aproveitem bastante. Falou. Até semana que vem. Até. Olha, Valeu, professor, boa professor. noite, até a próxima aula, bom final de semana. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.